Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Doação de sangue. Novas regras exigem adaptação dos municípios. As regras para doação de sangue no Brasil passarão por mudanças a partir de 30 de setembro de 2026. A portaria número 11.685, de 2 de julho de 2026, do Ministério da Saúde, atualiza os critérios utilizados pelos serviços de hemoterapia para avaliar a aptidão dos candidatos e reduzir períodos de impedimento relacionados a determinadas condições de saúde e procedimentos estéticos. Entre as principais alterações estão a possibilidade de doação por pessoas com mais de 70 anos, desde que atendidos os requisitos estabelecidos, e a redução do período de espera para candidatos que fizeram tatuagem, piercing, maquiagem definitiva, endoscopia ou estiveram em regiões consideradas de risco para malária. As novas regras entram em vigor 90 dias após a publicação da norma. Até lá, os municípios que contam com hemocentros e demais serviços envolvidos na coleta e processamento de sangue deverão se preparar para aplicar os novos critérios. Para a doação por pessoas acima de 70 anos, serão consideradas aptas aquelas que não estejam realizando a primeira doação, sejam aprovadas na avaliação clínica e respeitem os intervalos e a frequência estabelecidos para essa faixa etária. A avaliação individual permanece como uma etapa fundamental do processo. Portanto, o enquadramento nos critérios gerais não significa aprovação automática para a doação. Para a doação por pessoas que realizaram tatuagem, piercing, maquiagem definitiva ou outros procedimentos estéticos invasivos, o período de espera poderá ser de 7 dias quando o procedimento tiver sido realizado em estabelecimento que apresente condições sanitárias adequadas. Nos casos em que o candidato não conseguir comprovar a segurança do procedimento, o impedimento temporário será de 4 meses. O período representa uma redução de 8 meses em relação à regra anterior. A mudança pode ampliar o número de pessoas aptas a se candidatar à doação, sem eliminar a avaliação dos riscos realizado durante a triagem nos serviços de hemoterapia. Procedimentos de saúde que anteriormente exigiam períodos mais longos de impedimento também foram contemplados pela atualização. No caso da endoscopia, por exemplo, o intervalo necessário entre a realização do procedimento e a possibilidade de doação passa de 6 para 4 meses. Outras situações médicas e procedimentos continuarão sendo analisados de acordo com os critérios técnicos previstos nas normas de segurança do sangue. Já para doação por pessoas que se deslocaram para áreas endêmicas de malária ou tiveram exposição em regiões de mata, bosque ou floresta, o período de impedimento temporário passa a ser de 30 dias. Pelas regras anteriores, o prazo poderia chegar a 12 meses. Apesar da redução dos períodos, a triagem continuará considerando as circunstâncias individuais e possíveis fatores de risco identificados pelas equipes dos serviços de hemoterapia. As mudanças não eliminam as exigências gerais aplicadas aos candidatos. Para doar sangue, continuam sendo considerados requisitos básicos: estar em boas condições de saúde, pesar pelo menos 50 quilos, apresentar documento oficial com foto, estar alimentado e ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas. Candidatos menores de 18 anos permanecem sujeitos à apresentação de consentimento formal dos responsáveis. Além dessas condições, doenças, vacinação recente, medicamentos, procedimentos médicos e outras circunstâncias podem resultar em impedimento temporário ou definitivo, conforme a avaliação realizada durante a triagem. As alterações também exigem a atenção das administrações municipais, especialmente das secretarias de saúde que participam de campanhas de mobilização, transporte de doadores e articulação com hemocentros regionais. A Confederação Nacional de Municípios orienta os gestores a acompanharem as novas regras e as determinações dos órgãos responsáveis pela política de sangue. A entidade destaca que os municípios desempenham um papel importante na divulgação de informações, mobilização da população e apoio às ações destinadas à manutenção dos estoques. Com a entrada em vigor das novas normas, campanhas municipais também precisarão considerar os critérios atualizados para evitar a divulgação de informações desatualizadas sobre quem pode ou não se candidatar à doação. A entrada em vigor das novas regras a partir de 30 de setembro pode então contribuir para ampliar o público potencial das campanhas municipais e possivelmente aumentar as candidaturas à doação, ao mesmo tempo em que mantém a avaliação clínica e os protocolos de segurança necessários para proteger doadores e receptores.
MGI alerta municípios sobre plataformas privadas em licitações de convênios. Estados e municípios que utilizam plataformas eletrônicas privadas para realizar licitações financiadas com recursos de convênios e contratos de repasse da União deverão ampliar os cuidados na contratação e utilização desses sistemas. A orientação consta do comunicado número 29 de 2026 do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o MGI, e está relacionada às determinações do Tribunal de Contas da União. Segundo o MGI, plataformas privadas que adotem regras ou procedimentos capazes de comprometer a legalidade, transparência, auditabilidade, integridade ou isonomia da licitação podem provocar irregularidades na prestação de contas do respectivo convênio ou contrato de repasse. A orientação tem como principal referência o Acórdão número 2916/2025 TCU plenário, resultado de auditoria sobre plataformas eletrônicas privadas utilizadas por entes subnacionais em licitações custeadas com recursos federais. O TCU identificou riscos relacionados à contratação das plataformas, cobrança de taxas, transparência, segurança da informação e as próprias regras de funcionamento desses sistemas. O TCU relatou situações em que municípios utilizaram plataformas privadas sem procedimento licitatório ou processo formal de contratação direto. Outro problema observado foi a utilização de simples termos de adesão sem a adequada submissão da empresa responsável pela plataforma ao regime jurídico administrativo e sem cláusulas necessárias previstas no artigo 92 da Lei nº 14.133 de 2021. Dessa forma, mesmo quando não existe pagamento direto do município à empresa responsável pelo sistema, a relação jurídica estabelecida deve ser analisada e formalizada adequadamente. Um dos principais alertas do comunicado número 29 envolve a cobrança de taxas dos licitantes. Concedentes e a mandatária da União deverão alertar os entes beneficiários quando plataformas privadas cobrarem valores capazes de comprometer a competitividade e a isonomia do processo. De acordo com o TCU, devem ser avaliadas especialmente cobranças que ultrapassem custos relacionados a armazenamento e tráfego de dados, suporte, segurança digital, customizações, remuneração do mantenedor e demais encargos operacionais relacionados ao funcionamento da plataforma. A preocupação é que valores elevados para participação na licitação funcionem como barreira de entrada, principalmente para pequenos fornecedores, reduzindo o número de concorrentes e prejudicando a obtenção da proposta mais vantajosa. O tribunal também destacou que a Lei nº 14.133 não prevê expressamente a cobrança de taxas dos licitantes para custear a tecnologia empregada nos certames, nem a cobrança de percentual sobre o valor homologado das empresas vencedoras. A fiscalização do TCU também alcançou a infraestrutura tecnológica das plataformas. Entre os requisitos considerados relevantes estão política de segurança da informação, registros de logs, gerenciamento de identidade e acessos, autenticação, backups, monitoramento de servidores, alta disponibilidade e testes periódicos de segurança. O tribunal também apontou a necessidade de mecanismos de proteção de dados compatíveis com a LGPD. Essas exigências são importantes porque os sistemas eletrônicos concentram informações sensíveis sobre propostas, fornecedores e procedimentos administrativos. Falhas tecnológicas podem comprometer não apenas a segurança dos dados, mas também a confiabilidade e a auditabilidade da própria licitação. Vale destacar que o comunicado não estabelece uma proibição geral ao uso de plataformas privadas. A preocupação está na conformidade da solução escolhida com a Lei nº 14.133 e com os parâmetros estabelecidos pelo TCU. Na prática, a escolha da ferramenta precisa ser tecnicamente fundamentada. O Acórdão número 2916 de 2025 apontou como possível irregularidade a ausência de estudo técnico preliminar para justificar a contratação. O estudo deve demonstrar a vantajosidade da solução privada sob a perspectiva do interesse público, inclusive diante da existência de plataformas públicas gratuitas, além de identificar os requisitos necessários para que o sistema atenda às normas aplicáveis às contratações públicas. Esse ponto exige atenção dos gestores. Não basta verificar se a plataforma permite realizar pregões ou concorrências eletrônicas. É necessário demonstrar por que aquela solução foi escolhida e se suas funcionalidades são compatíveis com as exigências legais. Para os gestores municipais e estaduais, o principal efeito do comunicado número 29 está na relação direta estabelecida entre a plataforma utilizada na licitação e a prestação de contas dos recursos federais. Os concedentes e a mandatária da União deverão alertar os entes subnacionais, em cada convênio ou contrato de repasse, de que irregularidades relacionadas à plataforma podem repercutir na análise da execução dos recursos. Documentos como estudo técnico preliminar, parecer jurídico, instrumento de contratação ou adesão,
condições comerciais, política de segurança e privacidade e evidências das funcionalidades da plataforma podem ser importantes para demonstrar a regularidade da decisão administrativa. O comunicado, portanto, reforça que a escolha da plataforma eletrônica não deve ser tratada como uma decisão meramente operacional. Quando a licitação envolve recursos de convênios ou contratos de repasse da União, eventuais falhas na ferramenta ou em sua contratação podem produzir reflexos sobre a regularidade da aplicação dos recursos e, consequentemente, sobre a própria prestação de contas. STF proíbe municípios de usar a área do imóvel para definir a alíquota do IPTU. Entenda. Uma decisão com repercussão geral estabelece que a metragem do imóvel não pode ser utilizada como critério autônomo para elevar a alíquota do IPTU e exige atenção das prefeituras à legislação tributária municipal. A decisão foi tomada no julgamento do recurso extraordinário com agravo 1.593.784, que deu origem ao tema 1455 da repercussão geral. A tese aprovada pelo plenário estabelece que é inconstitucional a fixação, por lei municipal posterior à emenda constitucional número 29 do ano 2000, de alíquota do IPCU em razão da área do imóvel. O entendimento tem impacto direto sobre a administração tributária municipal, especialmente para prefeituras cuja legislação utiliza faixas de metragem de terrenos ou de áreas construídas como fator para estabelecer diferentes alíquotas do imposto. Por se tratar de julgamento sob o regime de repercussão geral, a interpretação constitucional fixada pelo Supremo deverá orientar os demais processos judiciais que discutem a mesma questão. A controvérsia está relacionada à interpretação do artigo 156, parágrafo 1º da Constituição Federal. Com as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional número 29, o texto constitucional passou a admitir expressamente que o IPTU seja progressivo em razão do valor do imóvel, além da possibilidade de adoção de alíquotas diferentes conforme a localização e o uso da propriedade. A questão submetida ao STF era justamente saber se, além dessas hipóteses, os municípios poderiam utilizar a área do imóvel como critério para estabelecer alíquotas distintas. O tema 1455 foi cadastrado pelo Supremo e especificamente para solucionar essa controvérsia constitucional. No julgamento, prevaleceu o entendimento de que a metragem não constitui um novo parâmetro constitucionalmente autorizado para a progressividade fiscal do IPTU. Isso não significa que a área do imóvel seja irrelevante para a apuração do imposto. A metragem pode integrar os elementos considerados na determinação do valor venal, que constitui a base de cálculo do IPTU. O que a decisão impede é a sua utilização como critério autônomo para definir a alíquota. Essa distinção é importante. Uma coisa é a área influenciar a avaliação econômica do imóvel e, consequentemente, seu valor venal. Outra é a legislação estabelecer diretamente que imóveis acima de determinada metragem estarão sujeitos apenas por essa característica a uma alíquota superior. A lógica é particularmente relevante porque a área não representa necessariamente a capacidade econômica associada à propriedade. Dois imóveis com dimensões semelhantes podem apresentar valores venais muito diferentes, dependendo da localização, do padrão construtivo, da destinação e de outros elementos utilizados na avaliação imobiliária. A jurisprudência constitucional sobre o IPTU já diferencia a progressividade das alíquotas de outros elementos empregados na determinação do valor tributável. O próprio STF registra em sua jurisprudência relacionada aos princípios tributários distinção entre a metragem considerada na apuração de valores e a definição da alíquota do tributo. Dessa forma, a evolução constitucional do IPTU trazida pela Emenda Constitucional número 29 ampliou a competência dos municípios para estruturar o IPTU, mas não conferiu liberdade irrestrita para a criação de novos critérios de progressividade. Para os gestores municipais, o julgamento merece atenção principalmente na revisão dos códigos tributários e das leis específicas que disciplinam o IPTU. Prefeituras que possuam tabelas de alíquotas estruturadas diretamente pela metragem dos imóveis deverão avaliar a compatibilidade dessas normas com a tese estabelecida pelo Supremo. A análise não deve se limitar à existência da palavra área na legislação. Será necessário verificar qual função a metragem exerce na sistemática tributária. Seu emprego na formação do valor venal não se confunde necessariamente com sua utilização direta para estabelecer a alíquota. Na prática, os municípios precisam distinguir 3 elementos: base de cálculo relacionada ao valor venal do imóvel, progressividade fiscal permitida em razão do valor do imóvel e alíquotas diferenciadas, constitucionalmente admitidas conforme localização e uso. Para a gestão municipal, portanto, o tema 1455 reforça a necessidade de compatibilizar a política tributária local com os parâmetros expressamente estabelecidos pela Constituição. A revisão preventiva das normas pode reduzir riscos de judicialização, restituição de valores cobrados indevidamente e impactos posteriores sobre a arrecadação.
Defesa Civil. Municípios devem atualizar dados do indicador de capacidade municipal. Os municípios brasileiros já podem atualizar desde terça-feira, 18 de agosto, as informações que compõem o Indicador de Capacidade Municipal, o ICM, ferramenta do governo federal que reúne dados sobre estruturas, instrumentos de planejamento e ações voltadas à gestão de riscos e de desastres socioambientais, utilizado para acompanhar diferentes aspectos da capacidade dos municípios na área de proteção e defesa civil. O preenchimento do formulário poderá ser feito pelos gestores municipais diretamente na página oficial da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, a SEDEC. Para consultar a metodologia completa, as variáveis avaliadas, as classificações e as bases de dados do indicador, é possível acessar a página oficial do ICM no portal do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, cujo link está disponível em portalconvênios.com. O Indicador de Capacidade Municipal é a ferramenta usada pelo governo federal para reunir informações sobre a capacidade dos municípios brasileiros de atuar na gestão de riscos e de desastres. O indicador considera instrumentos de planejamento, estruturas de coordenação e ações desenvolvidas no âmbito municipal, servindo de base para orientar políticas públicas e a destinação de recursos federais voltados à prevenção e à resposta a desastres. O ICM é composto por 20 variáveis organizadas em 3 dimensões: instrumentos de planejamento e gestão, coordenação intersetorial e capacidades, e políticas, programas e ações. Entre os itens considerados na dimensão de planejamento estão Plano Plurianual Municipal com Ações de Proteção e Defesa Civil, Plano Diretor, Plano Municipal de Redução de Riscos, Mapeamento de Áreas de Risco, Identificação de famílias que vivem nessas áreas e Plano de Contingência. Já entre os aspectos de coordenação e de políticas municipais, são avaliadas informações como a existência de Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, previsão orçamentária para a área de defesa civil, núcleos comunitários de proteção e defesa civil, capacitação de profissionais e habilitação de usuários no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, o S2ID. Com base nas respostas relacionadas ao ICM, os municípios são enquadrados em categorias de gestão de risco, que vão do cenário mais preparado ao mais crítico. Essa classificação orienta o direcionamento de investimentos federais e o apoio técnico às cidades, o que torna o preenchimento do formulário estratégico especialmente para os municípios mais suscetíveis a desastres como enchentes, deslizamentos e secas. A responsabilidade pelo preenchimento é da autoridade municipal ou do coordenador de proteção e defesa civil ou cargo equivalente, responsável por garantir a qualidade e a veracidade dos dados informados. O prazo final para atualização é 31 de outubro de 2026. Acesse o formulário em defesacivil-icm.com.br/formulário. MDS seleciona municípios para ações de sistemas alimentares sustentáveis. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS, em parceria com o ICLEI América do Sul, abriu o processo de seleção de municípios para participar de ações voltadas ao desenvolvimento de sistemas alimentares urbanos mais sustentáveis e resilientes às mudanças climáticas. Cidades que integram a estratégia Alimenta Cidades podem se candidatar. A proposta busca ampliar a capacidade técnica das administrações municipais para integrar políticas de segurança alimentar, planejamento urbano e enfrentamento às mudanças climáticas. Entre as atividades previstas estão mentorias sobre clima e sistemas alimentares, oportunidades de cooperação internacional, a análise das emissões relacionadas aos sistemas alimentares e apoio à estruturação de projetos e à identificação de alternativas de financiamento. Instituída pelo Decreto nº 11.822 de 2023, a Estratégia Alimenta Cidades é coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a CESAM do MDS, em articulação com outros órgãos federais. Atualmente, a iniciativa está presente em 1.102 municípios brasileiros em diferentes etapas de implementação. O objetivo central é ampliar a produção, o acesso, a disponibilidade e o consumo de alimentos adequados e saudáveis, com atenção especial aos territórios urbanos periféricos e às populações em situação de vulnerabilidade social. A política atua em 8 eixos, que incluem a oferta de alimentos saudáveis em equipamentos públicos e privados, agricultura urbana e periurbana, redução de perdas e desperdícios, educação alimentar e articulação entre áreas como assistência social, saúde e segurança alimentar. Um dos componentes da estratégia é justamente o apoio técnico aos governos locais. O modelo prevê formação de gestores, mentorias, elaboração de diagnósticos dos sistemas alimentares urbanos, disponibilização de ferramentas e estímulo à cooperação entre municípios.
A nova seleção reforça a relação entre segurança alimentar e políticas climáticas. Segundo o MDS, os sistemas alimentares compreendem as diferentes etapas que envolvem produção, distribuição, consumo, perdas e desperdícios de alimentos e, ao mesmo tempo em que contribuem para emissões de gases de efeito estufa, também estão sujeitos aos impactos das mudanças do clima. Secas prolongadas, enchentes, ondas de calor e outros eventos extremos podem afetar a produção e o abastecimento, elevar custos e dificultar o acesso da população aos alimentos. Por isso, a construção de sistemas alimentares resilientes passou a ocupar espaço crescente no planejamento das cidades. Nesse contexto, a análise de emissões prevista na iniciativa poderá ajudar as administrações municipais a identificar impactos relacionados às cadeias alimentares locais e avaliar medidas de mitigação e adaptação. Outro ponto relevante para os gestores municipais é o apoio à estruturação de projetos e oportunidades de financiamento. O modelo da Alimenta Cidades prevê que municípios participantes possam receber apoio técnico e institucional e ser priorizados em determinadas ações e programas federais, observadas as regras e disponibilidades orçamentárias de cada iniciativa. O manual de implementação cita entre os exemplos o Programa Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana, o Programa Cozinha Solidária e o Programa de Aquisição de Alimentos. A cooperação internacional também poderá aproximar os municípios de experiências desenvolvidas em outras cidades e ampliar o intercâmbio de soluções relacionadas à sustentabilidade urbana. O ICLEI atua como uma rede internacional de governos locais e regionais voltada ao desenvolvimento sustentável e mantém entre suas áreas de atuação sistemas alimentares, ação climática e financiamento verde. Para participar, a Prefeitura deve verificar inicialmente se o município integra a estratégia Alimenta Cidades e analisar as condições estabelecidas no edital e no termo de referência da seleção. Também é recomendável que as administrações interessadas articulem previamente as áreas envolvidas, especialmente segurança alimentar, assistência social, agricultura, meio ambiente, planejamento e desenvolvimento urbano. A característica intersetorial dos sistemas alimentares exige que os projetos considerem diferentes políticas municipais, desde a produção e o abastecimento até o consumo e a destinação de resíduos. O prazo para candidaturas vai até 13 de setembro de 2026. Confira o edital em americadosul.iclei.org/editais. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!